Graça, paz e misericórdia da parte de Cristo Jesus. Amém, irmão? Gostaria de convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vá lá no capítulo de número 2. Enquanto você abre, deixa eu dar um recado para a igreja. Eu quero agradecer aos irmãos e às irmãs que no último curso da formatura da família, alguns perguntaram para mim, outros perguntaram para a Rose: pastor, onde é que você estava? Eu pensei que você tinha deixado a igreja, pastor. Eu não te vi mais. Eu queria dizer que eu estava cuidando dos negócios do Pai. Repita comigo: eu preciso cuidar dos negócios do Pai. Muito bem, nós estávamos no período de convalescência da pastora Angélica, cuidando ali da nossa extensão, do nosso braço, da nossa igreja, ali no Vida Nova. E eu gostaria de comunicar à igreja que nós do Conselho Missionário estamos à disposição da igreja para prestar a vocês qualquer informação que você por um acaso tenha. Mas eu quero dizer uma coisa: o pior já passou, a igreja caminha, nós podemos comemorar lá aniversários, nós podemos lá batizar pessoas. Pastor Gídio, Elze, pastora Elze, vocês fazem falta, mas a obra ela continua, porque são negócios do Pai, é a obra da casa de Deus, e aquela igreja vai permanecer em nome de Jesus. Muito bem, se você já abriu a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso de número 41 até o verso de número 52. O 41 na minha versão diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas. Terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e interrogando-os, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpre estar na casa de meu pai? Em algumas outras versões diz assim: e ele lhe disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? 50. Não compreenderam, porém, a palavra que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém, igreja? Vamos estar orando? Paizinho bondoso, Deus de amor e de misericórdia, eis aqui a sua palavra, Senhor, que ela possa encontrar nos nossos corações, corações férteis, ó Pai, pessoas prontas para ouvir e para aprender do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós aqui nessa noite, seja aqui na igreja, seja por meios digitais, aqueles que nos ouvem pela internet, mas guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me esconda atrás da sua cruz, porque careço da sua cruz, Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu quero pensar um pouquinho com a igreja sobre a seguinte temática: os negócios do Pai. Seja Jesus estando na casa do Pai, ou cuidando dos negócios do Pai, ele fazia algo na casa do seu Pai celestial, não na casa do seu pai terreno, daquele que era esposo da sua mãe.
não na casa do carpinteiro que cuidou da sua adolescência, mas na casa de Deus, que cuida de nós a vida inteira, a vida nossa como um todo. Os judeus tinham muitos costumes, muitos ritos, eles tinham várias coisas que eles faziam. Entre uma delas era visitar anualmente Jerusalém. Muitas vezes, na época da Páscoa, como nós acabamos aqui de ler. E como o pastor Paulo falou bem no início, se você abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia impressa, entre os salmos de número 120 até o salmo de número 134, você vai ter os cânticos dos degraus ou os salmos de romanagem. Eram aqueles cânticos que eles cantavam para subir para Jerusalém, porque eles estavam na parte mais baixa de Israel, e o caminho era a pé, o caminho era com muita poeira, e ainda era com subida. Se a ida era difícil, a volta também não era fácil de maneira nenhuma, porque já estavam cansados das viagens. E os nossos salmos de 120 até o 134 era a melodia que aliviava a caminhada de um judeu que peregrinava para Jerusalém e fazia isso pelo menos uma vez por ano. Alguns faziam menos, dependia das posses e das condições das pessoas. Um outro costume que o judeu tem era que muitos, principalmente os homens, acabavam assumindo a mesma profissão do que seu pai. Era imediatamente isso acontecia, porque o menino começava a crescer, ele começava a ajudar o seu pai no trabalho. É por isso que Jesus é chamado de carpinteiro, porque o seu pai era carpinteiro, ele assume o ofício do seu pai. Mas aqui é o próprio pai dele, é o próprio José, é a própria Maria, perguntando: filho, o que você está fazendo? E Jesus fala: eu estou cuidando do negócio do meu pai. Jesus não estava na carpintaria, Jesus estava no templo. E ele não falava para qualquer pessoa, ele falava para os doutores da lei. O alto grau de inteligência e de sabedoria que Israel tinha. E ouviam ali um menino e estava todo mundo abismado de como aquele menino falava, do que ele respondia e do que ele perguntava também. Jesus com 12 anos. Como isso aconteceu? Outro costume dos judeus. Quando o menino fazia lá seus 11, 12, 13 anos, levava o menino para o rabino e o rabino começava a perguntar as coisas. Vamos ver se você está afiado mesmo na Torá, meu filho, na Taná hebraica. E começava a perguntar. É por isso que aquele jovem, ele começa a falar em meio aos doutores da lei. E perder uma criança, gente, não é difícil. Se nós não tomarmos cuidado nos dias de festa, em Natal, quando a cidade está muito cheia, isso acaba acontecendo. A criança sai, ela fica, você vai, o pai vai, a mãe vai, e ele acaba ficando. Muitas pessoas já passaram por um processo como esse, de perder alguém em dias de grande aglomeração de pessoas. E encontrar um menino em Jerusalém, depois da volta, não seria fácil. Cidade de ruas estreitas, com um grande número de pessoas, era algo muito difícil. Mas o que me chamou a atenção para que eu pudesse compartilhar com os irmãos esse texto nessa noite, foi a resposta de Jesus, que está na Almeida Revista e Corrigida, estava cuidando dos negócios do meu pai, era o Pai Celestial, não era o Pai terreno. Assim como nós expressamos e cantamos e oramos a Deus, chamando Ele de Pai, nós devemos cuidar dos negócios do Pai, ou dos negócios de Deus, não mais do negócio que nós aprendemos com o nosso Pai terreno. O texto nos chama a começarmos a pensar em algumas coisas eternas, muito maiores do que nós podemos deslumbrar. E eu parei no texto e comecei a tentar entender que negócio que era esse que Jesus queria falar. Cheguei numa infinidade de possibilidades. Aí eu falei: eu preciso me ater ao que o texto me diz. Eu preciso trabalhar de modo textual e deduzir nos versículos que nós lemos aquilo que Jesus fazia e aquilo que nós devemos
fazer também quando se trata de algo ou de um negócio do nosso Pai, do nosso Deus. E a primeira coisa que eu consegui perceber, que o Espírito Santo me iluminou para entender, é que Jesus ensinava. Quem cuida dos negócios do Pai ensina pessoas. Estava lá o jovem falando aos doutores da lei, aqueles que talvez poderiam ser os mais graduados, os mais entendidos, e está lá Jesus ensinando. Eu imagino no meu coração, eu imagino nos meus devaneios, que Jesus estava tirando toda a forma exterior que a lei trazia, e estava interiorizando tudo, trazendo tudo para o coração daqueles homens. Quando algo mexe com o nosso coração, isso nos faz admirar. Quando algo não mexe com o nosso coração, não mexe com o nosso sentimento, entra por esse e sai por esse. Nós não guardamos essas coisas. O que fazia o alto clero de Israel se admirar com um jovem, era que aquele jovem, aquela criança, falava ao coração deles. E falavam com eles que eles estavam muito preocupados com formas exteriores, com coisas exteriores, e tinham que se preocupar com algo que está dentro de nós, que faz parte da nossa vida, algo que nós sentimos ou algo que nós pensamos. Como, por exemplo, um doutor da lei dizia que só se mata tirando a vida. Talvez Jesus falasse para eles assim: quando a gente fala mal, quando a gente fala palavras duras, a gente mata também com um músculo poderoso chamado língua. Talvez Jesus estava falando assim para eles: olha, adultério não é somente um ato consumado, adultério também é pensar e desejar na sua mente, pensar e desejar no seu coração. Jesus aplicava a lei dentro do homem, dentro do sentimento que o homem poderia ter. Jesus aplicava a lei em sua totalidade. Algumas coisas que preocupam nós, pastores, nos nossos dias, principalmente na teologia brasileira, é que a teologia brasileira ela tem vivido pela metade. Existem alguns textos, alguns chavões, que parecem que só relatam um primeiro contexto do versículo, e as outras partes do versículo deixam de lado, porque são a essência, e é a essência daquele texto. E aí nós preferimos chavões como: tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo podemos? Podemos passar por provas, por tentações, podemos passar por doenças, podemos passar por dificuldades. A grande questão é que quando nós passamos com Cristo, nós certamente teremos uma ajuda, e uma ajuda do alto. Não somente podemos viver presos e traçados em chavões gospels dos nossos dias, que talvez sejam muito mais para encher igrejas do que para encher realmente pessoas, de encher realmente vidas. E quando nós não nos enchemos interiormente, tudo logo passa, bate a segunda-feira e a gente esquece de tudo. A segunda-feira é terrível, o domingo até nós somos abençoados, e não é por causa do trabalho, é porque nós nos enchemos no domingo, mas isso não ganha dentro de nós algo consistente, então logo se desfaz. Quando nós pensamos em homens da Bíblia sendo provados, eu imagino Noé, 120 anos lá falando: vai chover, vai encher tudo, eu vou fazer um negocinho aqui que eu vou flutuar. Imagine a provação desse homem, imagine mais de um século sendo provado por aquilo que Deus falou no seu coração. Às vezes, a nossa própria família, ela nos prova naquilo que nós temos no nosso coração. Às vezes, quando a gente fica doente, as pessoas falam: não devia ter ficado doente, porque é crente. Quando nós passamos por dificuldade, ele vai na igreja todo domingo, ele não poderia passar por dificuldade. E alguns grupos teológicos ganham isso como um modo de vivência das igrejas. Deixam de ver o evangelho como um todo. Imagine a teologia brasileira com José, altos e baixos.
Era o querido de Jacó, amém. Era o odiado dos seus irmãos, misericórdia. Era aquele homem que foi vendido, chegou lá, Potifar recebeu, ele começou a administrar a casa de Potifar, beleza. Logo em seguida odiado pela sua mulher, misericórdia. Depois preso, misericórdia. Depois ele vira quase faraó, o segundo, o top lá do Egito, amém. Às vezes, nós não entendemos que a nossa vida, ela não é uma reta plana. A nossa vida, nós passamos por alto e baixo. O nosso grau, às vezes, de espiritualidade, ele tende a oscilar se nós não nos alimentarmos inteiramente com a palavra de Deus, e não somente com algumas partes, e partes que nos interessam. Eu imagino que Jesus falava para os doutores da lei tudo aquilo que eles não queriam ouvir, tudo aqueles que eles tinham dificuldade em ouvir, porque ele explanava a lei na sua essência como um todo. E eu queria dizer uma coisa para vocês: nós somos provados como um todo na nossa vida. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás tentando ao Senhor Jesus, e ele começa a tentar no físico, ele começa a tentar pela fome. Nós vemos Satanás tentando o Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: se você é filho de Deus, faça isso ou faça aquilo, que ele vai dar ordem para os seus anjos, e os seus anjos vão te segurar, você não vai cair. Filho de Deus não cai, filho de Deus cai, passa por dificuldade, mas ele levanta, porque o Senhor o preenche, porque o Espírito Santo fala com ele, e ele é convencido pela voz de Deus, queridos. Eu imagino Satanás tentando ao Senhor Jesus, e mostrando toda a riqueza, e mentindo para Jesus, falando que tudo aquilo era dele, se Jesus adorasse, ele entregaria. Pai da mentira, tão somente quer roubar a adoração ao único Deus. Quer ver o negócio? Quer ver um exemplo? Deuteronômio 28:13. Nós conhecemos e sabemos, é um chavão gospel que nós temos. Deus te fez por cabeça, Deus não te fez para ser cauda. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas vamos ler Deuteronômio 28:13 no seu todo. Diz assim: Deus te faz para ser cabeça e não cauda. Mas observe o versículo todo: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Tem uma condicional, e a condicional é obediência, a condicional é obedecer. Se nós obedecermos a Deus, Deus estará nos abençoando. Existem 3 caminhos para o fracasso quando nós falamos de ensino. O primeiro é não ensinar o que se sabe. Jesus, 12 anos, ensinando tudo aquilo que ele sabe, mas às vezes nós guardamos aquilo que nós sabemos. Nós sabemos que Deus é Deus, nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós sabemos que Deus é misericórdia, nós sabemos que Deus é amor. Então não guarde isso. Fale aos 4 cantos da terra, fale aos 4 cantos dessa cidade, promulguem para as pessoas que Deus é bom, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, e que nós precisamos aprender a Bíblia como um todo. Não interessa o que nos falam lá na faculdade, não interessa o que nos falam no nosso trabalho, não interessa o que pensa o meu vizinho. Eu preciso ter a consciência e divulgar Jesus em todo o tempo. O segundo caminho para o fracasso é não praticar o que se ensina. A grande dificuldade de quem ensina é praticar verdadeiramente aquilo que ele ensina. E aí, nós somos confrontados com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos. Doutores da lei, tudo aquilo que eles falavam, Jesus
tudo aquilo que ele fazia. E se nós somos servos de Cristo, nós somos pequenos cristos, cristãos, nós não podemos apenas falar, mas nós devemos também fazer aquilo que nós ensinamos. Tem uma terceira via para o fracasso. Não pergunte o que você ignore. Você não sabe? Não busca ninguém, não. Deixa aí. Pega lá um versículo de Gênesis, ou então pega um lá de Apocalipse, ou então pega um desses chavões que eu estou falando aí, e pronto. Encontrei a resposta. Não busque essa resposta na Bíblia como um todo. Procure pessoas, gente. Tem algo muito interessante que essa igreja preserva, chama escola bíblica, para que nós tenhamos pessoas que nos instruem e que nós podemos perguntar abertamente, alguma coisa que talvez nós não podemos fazer aqui no culto à noite, mas pela manhã eu tenho certeza que existem pessoas habilitadas para fazer isso. Romanos 15:4. Existem algumas pessoas que falam assim, Bíblia é historinha, Bíblia é coisa do passado, Bíblia é coisa que já se passou. Mas olha, Romanos 15:4, Paulo, ele diz assim, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo aquilo que foi escrito para nos ensinar. Primeiro negócio do Pai, da perícope que nós lemos, ensinar. Era o que Jesus fazia de imediato. Mas nós começamos a perguntar para nós mesmos, dentro do texto, por que ele estava ensinando então? Afinal de contas, eram pessoas sábias nas Escrituras. Aliás, eram as pessoas mais sábias que Jerusalém tinham. Porque na realidade eram pessoas que não obedeciam, tinham dificuldade em obedecer. Aliás, obedeciam só aquilo que interessava para eles. Repita comigo aí, Jesus ensinava para as pessoas aprenderem a obedecer. E é interessante, como o homem ou a mulher, o ser humano, ele tem muita dificuldade em obedecer. Talvez seja a primeira dificuldade que o homem teve. E isso começa lá no Jardim do Éden. Deus falou assim, não coma. Você já sabe do resultado, né? Talvez se ele tivesse falado assim, come, o homem não teria comido. Mas ele come no ato de desobediência, no ato de querer ser igual a Deus. Desobediência parece que marca os nossos dias. Eu vi uma entrevista de um jogador de futebol, que ele foi um dos desbravadores no futebol no Japão. E quando ele chegou lá, ele ficava na barreira e ele falava para os jogadores japoneses, vamos adiantar a barreira, vamos adiantar a barreira. E os jogadores japoneses falavam assim, não pode. Não pode, a regra não permite isso. A gente precisa, às vezes, sermos disciplinados a obedecermos desde pequenos. Desde pequenos. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Nós precisamos aprender a mudar a forma que nós pensamos. Os judeus, extremamente obedientes às festas, deixavam as suas cidades, andavam dias e dias a pé, com poeira. Se o salmo é o salmo dos degraus, não existia um degrau lá tipo esse. Não eram degraus organizados, eram pedras sobre pedras que as pessoas andavam. Não existia nada de acessibilidade, que é algo que nós falamos no nosso dia, lá naquela terra. Aliás, não existe nem até hoje mesmo. Mas, quando tratava de algo interior, lá dentro dos judeus, eles tinham muitas dificuldades em obedecer. É por isso que a Bíblia, ela fala ao nosso coração, para depois chegar na nossa mente, no nosso intelecto. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas é interessante,
Existem pessoas que têm muitas dificuldades em obedecer, que parecem, que preferem sacrificar. Não mais sacrificar um animal, como os judeus faziam, mas às vezes sacrificar relacionamentos, porque nós não obedecemos princípios que Deus nos ensinou. Às vezes dá uma olhadinha para outra mulher e sacrifica todo o relacionamento que ele teve com a sua esposa durante anos. Anos de construção, segundos de destruição. Preferem sacrificar relacionamento com o próximo, porque não tem capacidade de pedir perdão, porque todos nós erramos. Todos nós estamos sujeitos a errar. Prefere sacrificar um bom dia, porque tem uma tendência de ter a cara às vezes mais amarrada. Prefere ser uma pessoa fechada. Guarda tudo com ele. Não consegue encontrar uma pessoa de confiança para compartilhar tudo aquilo que te agride o coração, que faz mal para a sua alma. Não consegue encontrar uma pessoa, nem mesmo na oração, que é a pessoa de Deus, para falar: Senhor, começa isso por mim. Prefere sacrificar dias de sonos, prefere sacrificar noites de sonos, prefere sacrificar uma vida que poderia ser muito melhor, por ser uma pessoa fechada, trancada dentro de si mesmo, ou por achar que tem uma condição melhor do que as outras, ou melhor do que a dos outros. É interessante que quando nós falamos de obediência, nós lembramos dos filhos. Quem tem filho, ou quem já teve filho, o filho via uma tomada daquela dali, e aí ele tinha uma tendência, ele olhava para o dedo dele e falava: esse dedinho foi feito para colocar naquela tomada. E aí ele ia lá. Quantas vezes nós falamos: filho, filha, não põe o dedo na tomada. Se você é mais novo um pouco, você já conseguia comprar aquelas coisinhas de plástico que fechava as tomadas. Mas e o tombo? Às vezes você falava para o teu filho: filho, não sobe aí, você vai cair daí. Pum, já caiu. A criança, ela é extremamente desobediente, apesar que Jesus era submisso. Vocês viram isso no texto? A resposta de Jesus, ela foi interrogatória, ela foi incisiva para sua mãe, mas ele era submisso. Nós estamos falando do Deus vivo, do Deus que desceu dos céus, se encarnou e foi um jovem, um adolescente, um junior, obediente, submisso à sua mãe e ao seu pai. Mas pior do que uma criança que não é submissa, pior do que uma criança que não obedece, é um adulto que não obedece. E lembre-se, Jesus ensinava para que os judeus obedecessem. Jesus nos ensina para que nós aprendamos a obedecer. Paulo traça alguma coisa disso lá em Coríntios. 1 Coríntios 13:11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de meninos para trás. Paulo, ele conseguia entender que o homem, que a igreja de Cristo naqueles dias, que a igreja na cidade de Corinto, tinha uma grande dificuldade de obedecer. Eu vou sair de Paulo e vou para Galileu Galilei. Galileu Galilei mencionou algo que ele diz assim: não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar algo dentro de si mesmo. Quem mora dentro de nós? Quem habita dentro do homem que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quem mora dentro de nós é o Espírito Santo. E nós devemos aprender a obedecer aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, aquilo que o Espírito Santo fala à nossa vida. E isso está dentro de nós. É por isso que Galileu Galilei estava certo. E Jesus fazia isso. Por isso que ele não trabalhava a lei exterior, ele trabalhava a lei interior, porque interiormente estava o sentimento das
pessoas, e nós só mudamos quando nós assumimos novos sentimentos, novas posturas, e quando nós aprendemos a obedecer à voz do Senhor, queridos. Naquele livro das 5 linguagens do amor, o autor começa a falar assim, que a nossa vida é que nem o tanque do nosso carro. A nossa vida é que nem o tanque do nosso carro. Quando começa a faltar combustível, o nosso carro acende uma luzinha. O Espírito Santo faz assim para a gente, ó. Ei, você precisa se encher da palavra. Você precisa se encher de santidade. Você precisa se encher de leitura bíblica. Você precisa se encher de igreja. Você precisa se encher de coisas do negócios do Pai, de coisas da casa do Pai. Você precisa se encher de mim. Aí de vez em quando a gente esquece mais um pouquinho, né? Aí o painel do nosso carro oscila. É o Espírito Santo gritando assim, para, começa a fazer as coisas certas. Deixa de ser teimoso, deixa de ser menino. Entenda que você é um homem. Deixa de ser menina, entenda que você é uma mulher de Deus, que precisa deixar de ser criança, que quando a Bíblia bate em você, não é necessário, e você não pode ficar fazendo beicinho, e não querer entender, que quando às vezes uma palavra é ensinada, não é para desmotivar você, mas tão somente era para motivar, e para que você faça a coisa correta. Muito bem, Jesus ensinava para as pessoas obedecerem e para as pessoas serem transformadas. O ensino leva à obediência e a obediência resulta na transformação. Sabe, mas para sermos transformados, nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus, a voz do nosso Senhor, a voz do Espírito Santo que fala conosco. Eu poderia falar um monte de coisas que relatam e que mostram para a igreja o que é transformação, mas eu vou ficar só na Bíblia. Estavam lá os homens pescando. Lembra que eu falei para vocês que no antigo Israel, geralmente as pessoas tinham a mesma profissão, o mesmo ofício do pai. Estavam lá os 3 pescadores, filhos, netos, talvez aquele que poderia ter filhos, já pensando em preparar os seus filhos para serem pescadores. Mar da Galileia. O mundo deles era o Mar da Galileia, e não é grande, é pequeno, é nervoso à noite, venta muito forte, mas é um mundo pequeno. A perspectiva que eles tinham chamava-se Mar da Galileia, e as cidades envolta naquele refrigério no meio daquela terra seca. Jesus chega para eles e fala assim, vamos pescar homens. Era algo meio lógico, mas o que Jesus faz com eles é, eu quero transformar vocês muito além de pescadores. Eu quero transformar vocês pescadores de homens. Jesus, Ele quer nos transformar muito mais do que militares. Ele quer que nós sejamos pescadores de homens. Jesus quer que nós sejamos muito mais do que bancários, porque Ele quer que nós sejamos pescadores de homens. Jesus quer que nós sejamos muito mais do que empresários. Jesus quer que nós sejamos pescadores de homens. E o que Jesus faz para aqueles discípulos é dizer assim, existe algo muito maior do que o Mar da Galileia. Existem os negócios do Pai e vocês precisam ser transformados. Eu quero dizer alguma coisa para você nessa noite. Existe vida, existe algo muito maior do que o seu escritório. Existe vida e algo muito maior do que o seu comércio. Existe vida e algo muito maior do que o seu consultório. Existe vida e algo muito maior do que a sua casa. Você, minha irmã, que é líder do lar. Existe algo muito maior. E Jesus nos chama para que nós possamos entender e ter consciência e sabedoria. E nos chama para uma transformação. E nos chama para fazermos os negócios do Pai. Muito bem. A Organização Mundial da Saúde diz que o homem é bio, psíquico e sócio. Algumas literaturas dizem que é espiritual
e é ecológico também. E nós nos acabamos lá, né, pastor Paulo, de estudar que o homem é dicotômico, ou tricotômico, não era assim? Mas na realidade o homem é muito mais do que dicotomia ou tricotomia. Tudo isso é o homem, e o homem é inseparável. Nós não conseguimos separar a vida, o bio, do psíquico. Nós não conseguimos separar o psíquico do social, porque nós não somos uma ilha, nós estamos cheios de pessoas aos nossos lados. Transformação, ela envolve o homem como um todo. Ela envolve a nossa vida, o nosso físico, ela envolve a nossa mente e ela envolve os nossos relacionamentos. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Vocês vão morrer cedo, só pescando. Vamos fazer algo maior. Vamos construir algo eterno. Vamos pescar homens. Jesus falava para eles assim: a rotina de um pescador é massacrante. Acorda cedo, tem que pegar antes do sol raiar, tem que começar a pescar, depois de tarde tem que cuidar das redes. Jesus estava falando: tem algo maior para vocês fazerem, tem algo a mais do que a mente de vocês podem imaginar. E Jesus chamou os seus discípulos para conhecerem pessoas que não eram pescadores, porque o convite de Jesus foi para ir além do mar da Galileia. Muito bem, se o homem é biopsíquico e sócio, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Romanos 12, 2 diz assim, se o homem é bio, então, nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, dentro da nossa vida, e às vezes ele está oscilando e falando algumas coisas para nós não fazermos. O Espírito Santo fala conosco para nós cuidarmos do nosso corpo, para nós cuidarmos da nossa existência. E não é questão de estética isso, queridos, é questão de vida, porque se o corpo adoece, a mente vai adoecer. Se o corpo adoece, nós começamos a causar transtornos em volta da nossa sociedade. É por isso que a Bíblia diz: não beba. Mas tem uns caras aí que gostam de beber. Por isso que a Bíblia nos ensina a não ter vícios. Mas tem uns caras que gostam de fumar e às vezes fumar coisas piores por aí. Estão destruindo o bio, a vida que eles têm. E é interessante que quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia nos ensina que Jesus veio dar vida e vida com abundância. O segundo é o psíquico, é a mente. E aí sim, nós vamos em Romanos 12, 2, onde diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade é perfeita porque ela é de Deus, ela não é nossa, ela não é minha. Então eu preciso mudar o foco de como eu penso para fazer a vontade de Deus. Mas a Organização Mundial da Saúde diz também que o homem é sócio. João 17, 15, de 15 a 17, diz assim: não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não vai tirar ninguém do mundo, mas vai te proteger para te livrar do mal. Nós vamos passar por dificuldade, mas a boa mão dele vai estar sobre nós. E Jesus deixa bem claro isso: eu não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus ensinou para que nós obedecêssemos e para que nós pudéssemos sermos transformados totalmente. O último versículo que eu li está lá no 52, eu vou parafrasear o verso de número 52. Na Bíblia diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu vou dizer assim, que a igreja ou a pessoa que quer crescer em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens,
deve cumprir e cuidar dos negócios do pai. Devem obedecer e devem ser transformados pela palavra de Deus. Chegou dezembro, está acabando o ano. Se você trabalha no comércio, se você tem um comércio, você já sabe que o seu patrão, ou talvez você mesmo, já começou a ver o estoque. O que eu tenho? O que eu tenho no meu estoque, nas minhas prateleiras, nas minhas gôndolas, para vender nesses dias? Está todo mundo de olho no nosso 13º, gente. Está todo mundo de olho. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo assim um pré-balanço. Porque o balanço eles vão fazer quando encerrar o exercício, não é isso? Dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro eles vão fazer lá o balanço real. Está chegando o final do ano e nós podemos fazer um balanço também. Não dos nossos negócios, não do meu emprego, não do meu trabalho, mas como que eu estou cuidando e como eu cuidei nesse ano dos negócios do Pai, das coisas de Deus. Porque Jesus, ele não cuidava apenas das coisas de José o carpinteiro, ele cuidava das coisas do Deus eterno. Daqui uns dias, vira o ano, nós começamos a traçar metas. Mas como vamos traçar metas se nós nem sequer pensamos naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós deixamos de fazer e naquilo que nós podemos fazer? Talvez você fale para mim, pastor, é difícil, não é fácil começar. Começar é algo complicado. Eu vou fazer você voltar no tempo. Você vai voltar no tempo agora imaginando, e você vai ser como uma criança. Você é um menino pequeno, e teu pai ou sua mãe te deu uma pocã, uma tangerina ou uma mexerica, qualquer uma dessas. E a sua mãozinha é pequena, a sua unha, ela ainda é frágil, e você não consegue começar. O que a gente fazia quando a mãe não estava perto? A gente falava, pai, começa para mim. Pai, começa para mim. E aí o pai furava, o pai tirava a primeira casquinha e entregava para a gente. Aí a gente dava conta. Quando o pai começa, nós conseguimos ir adiante. Quando o pai começa, nós conseguimos terminar. Eu quero que você pense sobre a sua vida, sobre os negócios do Pai, sobre aquilo que você tem feito e sobre aquilo que você não tem feito. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você me permita orar pela sua vida. Então eu vou pedir para você ficar de pé. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e fala assim: Deus, eu quero cuidar desse negócio teu, mas eu não consigo. Mas, Pai, começa para mim, me dá graça. Quando eu for falar com o meu vizinho, vai lá e começa, Deus, amolece o coração do cabra, deixa o cabra mansinho. Me dá graça, Deus, para eu falar com a pessoa que faz minha unha no salão. Vai lá, Pai, quebra o coração daquela mulher, quebra tudo aquilo que aquela mulher sofreu, para ela entender uma coisa, que ela precisa ser ensinada, que ela precisa obedecer, que ela precisa ser transformada para ter vida e vida com abundância. Tem os parentes que às vezes nos criticam, que às vezes não entendem o que nós vivemos. Fala para ele, fala para Deus assim: vai lá, Deus, quebra o coração dele, começa a boa obra, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer. Se você precisa cuidar do seu corpo, porque tem vícios que às vezes vencem o homem, e não é só o fumo, não são só as drogas, não é apenas a bebida, mas às vezes os vícios de coisas ocultas na internet. Às vezes a pornografia começa a destruir a sua vida e quer destruir o seu relacionamento com a sua mulher.
Porque às vezes você começa a comparar o seu relacionamento com aquilo que você vê e deslumbra do outro lado do computador. Fala para Deus assim: começa, meu Pai, um ano novo, um ano de vida, um ano em que eu vou ter um relacionamento profundo e verdadeiro com a mulher da minha mocidade, porque a Bíblia diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua casa, cuidando dos negócios do Pai. Então, meu Deus, nós queremos orar por pessoas que estão aqui nessa noite, que quem sabe me ouve pela internet aí na sua casa, que quem sabe me ouve nesse exato momento. E eu quero te pedir, meu Pai, entra com mudança, entra com transformação no coração desse homem, na vida dessa mulher. Começa, Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Faz com que nós tenhamos um coração ensinável, meu Pai, um coração disposto a aprender, um coração disposto a obedecer, meu Pai, porque não queremos ter um ano como os outros que nós tivemos, mas queremos ter um ano com abundância, um ano com transformação. E só teremos transformados, ou só conseguiremos nos encher daquilo que é eterno, daquilo que é do Senhor, oh Pai. Então não queremos cuidar apenas dos nossos negócios aqui na terra, mas nós queremos cuidar dos negócios do Pai, dos negócios celestiais. Não queremos depositar tão somente o nosso tesouro nos bancos comerciais brasileiros, mas nós queremos guardar o nosso tesouro no banco celestial, onde o ladrão não rouba, onde o governo não confisca, aonde o justo juiz governa, porque aqui as coisas desaparecem e lá, meu Pai, as coisas são eternas. Pai, ensina-nos, ó Pai, a crescer, como talvez já crescemos como homens e como mulheres, mas tira de nós as coisas de crianças, as birras, as desobediências, as vontades de fazer algumas coisas que talvez as crianças tão somente faz-nos, ó Pai, homens de verdade, mulheres de verdade, adultos prontos para enfrentar as batalhas e vencer, meu Deus. Pai, o Senhor que conhece vidas e que conhece corações, transforma a sua igreja, transforma cada vida e cada pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para que a sua igreja faça um balanço de tudo aquilo que aconteceu, mas que caminhe firme, porque tem cuidado dos negócios do Pai. Abençoe vidas agora, meu Pai, em nome de Jesus. Renova aquilo que precisa ser renovado. Derrama da sua graça, derrama do seu poder. Que a tua palavra, meu Pai, encontre corações dispostos a guardar, a aprender e a executar. Que nós possamos ser muito mais do que ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes da sua palavra. Eu ministro renovo dos altos céus sobre vidas. Eu ministro visão muito maior do que os discípulos tiveram, porque eles tinham tão somente uma visão muito pequena. Mostra as coisas grandes para o seu povo, e as coisas grandes não são riquezas, não é poder, mas é a glória de Deus enchendo vidas e transformando pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós, encha-nos com a sua graça, encha-nos com o seu poder e faz-nos constantemente vencedores em todas as áreas das nossas vidas, vencedores na hora das dificuldades, porque quando a prova vem,
sobre as nossas vidas, nós descobrimos o Deus que nós temos e o potencial que nós temos para vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, a igreja aplaude ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Deus abençoe a vida da igreja, em nome de Jesus.